Refletindo aqui sobre essa ambiência de tanta maldade que afeta a vida no mundo afora, aqui no nosso país, no Brasil também, eu senti mais uma vez vontade de voltar, de continuar conversando sobre essa realidade preocupante. Nesse último domingo eu tive a alegria de compartilhar uma mensagem com a nossa comunidade. E eu espero que essa brevíssima reflexão abençoe a sua vida, assim como abençoa a minha vida, meu irmão e minha irmã. E eu te convido para nós fazermos juntos aqui uma ponte entre a sabedoria que está no livro de Provérbios, no capítulo 6, com o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no finalzinho da carta, capítulo 13, verso 14, com o apoio de alguns outros textos do Novo Testamento. Em Provérbios 6 nós lemos que Deus se aborrece de 6 coisas, mas ele detesta uma 7ª coisa. Mas eu começo aqui com as 6 coisas que o texto diz desagradar a Deus e que são atos de impiedade relacional. E a primeira se refere a olhos altivos, que significa arrogância, orgulho, presunção, prepotência. E nós aprendemos em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou a uma morte de cruz. Foi obediente até a morte de cruz. Humildade, meu irmão e minha irmã, não significa apequinar-se, mas significa sim, simplesmente ser gente. Porque a palavra humildade deriva do latim humus, de onde também deriva a palavra humanidade. E, portanto, meu irmão e minha irmã, ser humilde é simplesmente ser humano. Mas tem uma segunda coisa que a Bíblia diz em Provérbios que aborrece o coração de Deus, que é a língua mentirosa. E a língua mentirosa produz engano, produz sofismas. E o que é o sofisma? É a mentira com cara de verdade. E a mentira disfarçada ou a falsa verdade é pior do que uma mentira clara, porque ela caracteriza a desinformação que gera engano e que coloca a vida em risco, sim. E só para ficar claro, meu irmão e minha irmã, fake news é mentira, sim. É uma mentira planejada e consciente para produzir engano. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Agora, o que choca, meu irmão e minha irmã, é ver tantos praticando essa onda de mentiras e de engano, e que a sabedoria de Provérbios diz ser detestável ao coração de Deus. E pior é ver tantos mentindo em nome de Deus. Agora, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, nós vemos que a mentira é condenada em toda a Escritura porque ela é fundamentalmente uma oposição à natureza de Deus. Deus que é a verdade na essência. E Jesus é a plenitude da verdade. E a prática da mentira afronta a própria essência de Deus. Agora tem uma outra coisa que a sabedoria de Provérbios diz ser detestável aos olhos de Deus, que remete a mãos que derramam sangue inocente. E aqui nós temos a violência que atenta contra a vida. Vida que é dom de Deus. Nós aprendemos lá no Sermão do Monte, essa peça literária maravilhosa de ensinos profundos para a vida, no Evangelho de Mateus, que a violência física ou a violência verbal, ela quebra a nossa comunhão com Deus e ela quebra a nossa comunhão com o nosso semelhante também. E é dramático, é angustiante para o nosso coração ver tantas vidas ceifadas por conta de guerras, por conta de conflitos, que é fruto da maldade humana, e essa maldade que chega a banalizar a vida. E ainda, meu irmão e minha irmã, a sabedoria de Provérbios apresenta mais uma coisa que desagrada a Deus, que é o coração que trama a maldade, o que se traduz na iniquidade da injustiça, que aniquila a vida das pessoas. E lá no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, nós aprendemos que os que praticam essas coisas, está lá bem claro, tem uma lista, né, desses graves equívocos, dessas graves anomalias do caráter humano, tem uma lista lá. E a palavra diz lá em Romanos que os que praticam essas coisas fomentam e merecem a morte. Agora, o mais grave do que a prática dessa maldade, meu irmão e minha irmã, é o aplauso a essa maldade. Porque o aplauso ao mal potencializa o mal.
Esse mal praticado e aplaudido, ele se tornou uma triste realidade aqui no nosso país e, infelizmente, ao redor desse mundo todo, motivado por paixões, por ideologias e pelo crescimento do ódio que acaba por adoecer a interioridade das pessoas, daqueles que vivem essa cruel realidade, causando tantos danos a tantas pessoas. Agora tem uma quinta coisa que aborrece o coração de Deus e que tem a ver com pés que se apressam para fazer o mal. Ou seja, aquilo que foi lá atrás tramado no coração como maldade, agora aqui é executado pela própria prática do mal. E eu insisto, meu irmão e minha irmã, aplaudir essa maldade significa catapultar o mal, potencializar o mal. E, portanto, a Bíblia diz em Romanos que é mais grave ainda do que a própria prática. E nós aprendemos nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, que a única forma de nós vencermos esse mal é vivendo e exercendo o bem. Não tem outra forma. Agora tem uma sexta coisa que a Bíblia diz que é abominável, que é detestável ao coração de Deus, que é a testemunha falsa que mente. E aqui nós vemos a prática consciente da mentira para prejudicar intencionalmente o outro. É a mentira consciente que causa danos à vida e à vida do nosso irmão, do nosso próximo, e que atenta contra o nono mandamento, não dar falso testemunho, não mentir. E, por fim, meu irmão, aqui vem a sétima coisa. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que essa sétima coisa é abominável ao coração de Deus. E essa sétima coisa é aqueles que semeiam a discórdia, que semeia a contenda e que separa irmãos, que separa as pessoas. Deus coloca o ato de separar pessoas numa gravidade maior do que o próprio atentado contra a vida. Olha que coisa. E isso aqui está ligado à prática iníqua que atenta contra o propósito eterno para o qual Deus nos criou. Talvez seja por isso que Deus coloca nesse grau de relevância, porque Deus nos criou, meu irmão e minha irmã, para a comunhão. E semear discórdia é uma atitude de rebeldia contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de Mateus, ainda dentro do Sermão do Monte, nós aprendemos: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, mais uma vez, Paulo diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todas as pessoas. E aqui, meu irmão e minha irmã, fazendo uma ponte com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o último versículo dessa carta, nós temos uma síntese da dinâmica de Deus, que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. E, meu irmão, minha irmã, nós fomos criados, nós fomos gerados através da semente incorruptível do amor de Deus, do nosso Pai. O amor como identidade de Deus. Esse amor que se torna visível, que se torna prático, que se torna tangível por meio de Jesus, o Verbo de Deus que se fez gente e que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus é a mais plena expressão da graça. Graça que é a natureza de Deus. Graça que é o amor vivido na prática. E Jesus, meu irmão e minha irmã, Jesus é o amor de Deus que nós enxergamos. Se a gente tem dificuldade de compreender, de absorver, de receber essa revelação da infinitude do amor de Deus, basta olhar para Jesus. Porque Jesus é o amor que nós vemos, que nós tocamos. Jesus é o amor entre nós, Deus conosco. E então, meu irmão e minha irmã, o amor é a essência de Deus, tornado prático por meio da graça de Jesus, que é a evidência da natureza de Deus para um propósito. E qual o propósito? Exatamente o propósito da comunhão, que é a nossa consciência relacional. É a comunhão uns com os outros, uns pelos outros e uns para os outros. E, portanto, meu irmão e minha irmã, a lição é nós vivermos o amor e a graça nas nossas relações, vivermos o evangelho relacional que nós aprendemos com a vida de Cristo Jesus. E quando nós aprendemos em Provérbios que Deus detesta, ou seja, que aos olhos de Deus é absolutamente abominável tudo aquilo que promove a separação entre as pessoas, que estimula a discórdia, que estimula a divisão entre as pessoas, meu irmão e minha irmã, eu presumo que essa prática ela é abominável diante de Deus exatamente porque ela atenta
contra o propósito para o qual Deus nos criou, que é o propósito da comunhão, da relação, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus. É como se fosse um atentado contra o próprio Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos criou para a comunhão dos filhos. Filhos vivendo as virtudes do nosso Pai nas nossas relações, para que Deus seja visto em nós, para que Deus seja conhecido através de nós e para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida. E nós temos, na condição de filhos maduros, a oportunidade dada por Deus de vivermos o nosso propósito associado à missão que foi ensinada por Jesus a mim e a você. E qual é esse propósito? E qual é essa missão? E a resposta é: o propósito, meu irmão e minha irmã, é nós sermos os filhos gerados no coração de Deus desde a eternidade. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele nos criou como filhos. Então nosso propósito é nós sermos esses filhos vivendo as virtudes do nosso Pai. Filhos que expressam e que revelam quem Deus é, para a exclusiva glória dEle, de Deus, o nosso Pai. E a missão é nós sermos esses filhos maduros, exercendo essa missão linda que Jesus nos deu de sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Filhos com a cara do Pai, que dão sabor à vida e que clareiam a vida. E meu irmão, minha irmã, nós não viveremos esse propósito, nós não viveremos essa missão, validando essas práticas que Provérbios diz serem detestáveis, abomináveis aos olhos de Deus. E o mais grave, meu irmão e minha irmã, é conhecendo essa verdade, conhecendo o ensino, o evangelho e a própria vida de Jesus, nós vivermos na contramão de tudo isso, motivado, meu irmão e minha irmã, pelas paixões que cegam, pelas paixões que nos infantilizam. Isso é a própria iniquidade. O que é a iniquidade? Que é diferente do pecado. É conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus, conhecendo o seu ensino, nós decidirmos viver na contramão de tudo isso. Isso é rebeldia. É um gesto de rebeldia diante de Deus. Porque, meu irmão, Jesus clareia tudo. Jesus é a claridade. Em Jesus não há qualquer fagulha de dúvida. Quando nós estivermos diante de falsas práticas, de falas difíceis, como essas que nós estamos aqui conversando sobre elas, basta nós olharmos para a vida de Jesus e vermos se essas práticas, se esses posicionamentos de alguma forma expressam qualquer sinal do Evangelho. Se percebermos que não, é só a gente já também percebermos que Deus não está nisso, Jesus não está nisso. Então, se você quer ter a claridade de Cristo Jesus, basta olhar para as práticas e para as falas que são absolutamente indefensáveis e ver que Jesus não está nisso. E Deus nos deu essa oportunidade, meu irmão e minha irmã, de nós vivermos aqui e agora, nesse tempo presente, nesse mundo que nós habitamos, esse propósito e essa missão. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de vivermos o que nós aprendemos de Jesus. Porque, meu irmão, não tem a ver com o que nós falamos, mas tem a ver sim com quem nós nos tornamos, a pessoa que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. E tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esse propósito para o qual Deus nos criou, que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês, em todo o tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.